Olá, o meu nome é Alexandre, Rejane e a Sasha que está gravando. Nós viemos aqui gravar o PPCC de Ecologia de Populações e Comunidades. Então, nosso tema vai ser Cadeia e Teia Alimentar junto com biomas brasileiros. A gente escolheu esse tema para a gente, para o 6º ano do ensino fundamental, para a gente estar desenvolvendo uma aula um pouco mais elaborada, porque no 6º ano eles têm um pouco de dificuldade de entender como é que funciona a cadeia alimentar e a teia alimentar. Então, assim, eu que propus esse tema porque eu já tive um pouco de dificuldade de passar essa matéria e eles de estar entendendo. Então, eu tive um feedback um pouco negativo, então a gente decidiu desenvolver esse tema nesse PPCC. Tá? Então vamos lá, para iniciar o tema, propor o tema para uma 6ª série, é importante de início a gente estabelecer essa relação que os seres vivos têm com a questão do alimento, Então mostrar para eles a importância da gente reconhecer que a diferença entre energia e matéria, primeiro, evidenciando que do alimento se obtém energia para manter o corpo funcionando. E na relação do alimento também, a gente busca mostrar aqui que a matéria também constitui o corpo. Então, na verdade, a gente estabelece aqui a diferença entre matéria e energia, e aqui a gente pode colocar uma amostragem do que a gente teria de matéria compondo o corpo. Por exemplo, aqui hidratos de carbono, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e água. Logo depois que trabalha essa parte de matéria e energia, a gente já começa a introduzir o tema fotossíntese. Por quê? Porque é o primeiro processo biológico que a gente vai ter exatamente a produção da energia e da matéria. Então, já evidenciando que é um fenômeno biológico, a gente já começa a relacionar que são os seres que fazem são clorofilados, que eles se distinguem dos outros seres, são capazes de produzir o seu próprio alimento. Essa linguagem pode ser usada, não só colocar a questão de troca gasosa, então já pode introduzir assim de forma simples. E aí faz aquela relação então da troca do gás carbônico com o oxigênio para a atmosfera, e aí pode construir um desenho para que ele já consiga perceber a presença do primeiro ser vivo nesse processo aqui de energia e matéria. Então, obviamente que para trabalhar o tema de cadeia alimentar, já começa a citar os níveis tróficos, a classificação dos seres aqui ocupando os níveis tróficos. Então, a gente já caracteriza o ser produtor, que inicia a cadeia, o termo autotrófico, evidenciando que ele então produz o próprio alimento, e necessariamente é um ser clorofilado. Aí a gente faz uma amostragem aqui de um ser, de um autótrofo de menor nível, como as algas, até as plantas de modo geral. Da mesma forma, a gente mostra já a interação dos seres que são chamados de consumidores, que é o próximo nível trófico, e aí já faz bem a diferenciação que eles não são capazes de converter a matéria bruta em matéria orgânica, ou seja, não produzem seu próprio alimento, e portanto a classificação deles já é como heterotróficos, e aí eles precisam necessariamente buscar matéria e energia produzida pelo primeiro nível trófico, que são os produtores. E aí a gente pode fazer uma relação de um animal. Interessante aqui a gente mostrar a relação dele já com a planta, não só isoladamente, mas ele já se aproveitando da matéria e energia de um produtor. Dentro do nível trófico dos consumidores, é interessante a gente já começar a apontar para eles os hábitos alimentares, e a classificação que esses consumidores têm na cadeia. Então, um herbívoro vai se nutrir de plantas, um carnívoro nutre-se de carne, onívoros, hematófagos e assim por diante. Então aqui a relação, a gente começa a mostrar as figuras para que eles possam já identificar na pesquisa do bioma, quais desses animais aqui ele reconhece. Por exemplo, aqui a relação de herbívoro-carnívoro, onívoro, insetívoro, hematófago, no caso aqui um exemplar, detritivo. E aí o último nível trófico, fechando a cadeia de forma linear, vem os decompositores, que eles vão então reciclar a matéria, por se alimentar da matéria orgânica. Aqui legal a gente evidenciar a matéria orgânica morta, para fazer o fechamento da cadeia. E aí, obviamente, a importância ecológica desses seres.
E aí a representação, né, com fungos e bactérias. Então, agora a gente entra em cadeia alimentar, né? Então, a gente já vai começar, desde o momento que a gente já viu os níveis tróficos, a gente já começa a mostrar como é que funciona uma cadeia alimentar, a importância dela, a passagem da matéria, a passagem da energia, como é que se funciona. Aqui eu tenho o ser produtor, consumidor, consumidor primário, consumidor secundário, decompositor, esse ciclo todo que funciona aqui, né? Então, nós temos aqui a transferência de matéria, energia dentro dessa relação alimentar, né? Então, aqui daí a gente já mostra como é que tu vai usar, como é que tu vai montar uma cadeia alimentar, né? Usando produtor, consumidor, que muitas vezes ele pode ser consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, sempre usando essa seta decompositor e assim vai. E a gente sempre vai estar usando o quê? Sempre desenhos coloridos para estar chamando a atenção para eles disso tudo aqui que a gente está passando, né? E depois a gente vai entrar na teia alimentar, onde a gente vai estar dizendo que ele vai ser um conjunto de cadeias alimentares que vão estar interligadas, né? Então, a partir daqui, ó, tem produtores, decompositores, consumidores primário, secundário, terciário e assim vai. Né? Então, o interessante a gente está trabalhando os biomas brasileiros, porque daí a gente mostra aqui, ó, geral, onde a gente tem Amazônia, Pantanal, Cerrado, Pampas, Caatinga, a zona costeira marinha e a Mata Atlântica. Então, é uma forma da gente estar fazendo com que eles enxerguem onde é que eles estão inseridos aqui. Então, aqui no litoral é o que? É Mata Atlântica. Então, tá. Então, a gente já pode estar trabalhando esse ecossistema, né? A gente está vendo qual é o tipo de biodiversidade que a gente tem dentro desse bioma. Então, a gente pode estar usando também a zona costeira marinha, já que a gente está no litoral, né? Então aqui a gente já vê já a grande riqueza que tem Mata Atlântica, né? Desde morcegos, plantas, répteis, insetos e assim vai. Então, pode passar também. E aqui da zona costeira, né? São vários peixes e algas, poríferos e assim vai. Então, assim, a gente proporia o quê? A gente está pedindo que eles façam uma pesquisa, né? No caso, sobre o bioma local deles, no caso, Mata Atlântica, ou zona costeira e marinha, e dividir em grupos, né? Então, cada grupo vai montar uma cadeia alimentar, um desenho, montar um painel. Depois disso, a gente está montando uma grande cadeia alimentar dentro da sala de aula. Então, isso faz com que eles mesmos montem, né, a própria cadeia alimentar, desenvolva um pouco mais esse tema que a gente propôs.